No momento exato em que Nicholas se ajoelhou aos pés da empregada para cuidar dela com as próprias mãos, o chão da mansão Alencastro pareceu tremer, mas não foi de vergonha. Foi de verdade. Aquela cena, tão simples quanto chocante, estava prestes a provocar um terremoto emocional. Em uma casa onde a aparência sempre foi mais valorizada que o afeto. Nicholas Alencastro tinha apenas 10 anos, mas sabia o peso que carregava no sobrenome. Vivia cercado por mármores importados, escadas curvas que não levavam a lugar nenhum, além do ego, e salas onde o silêncio era sempre mais respeitado que a dor dos outros. Era um mundo de talheres de prata, mas corações de ferro. E mesmo assim, ali dentro, batia um coração diferente. Desde cedo, Nicholas aprendeu a andar sem arranhar o piso de carvalho encerado, a sentar com as costas retas, a comer em silêncio. Mas o que ele nunca aprendeu, porque nunca aceitou, era o desprezo com que os adultos da casa tratavam quem usava uniforme. E entre todos os funcionários, havia uma que ocupava um lugar especial em seu peito, Dona Rosa. Negra, 62 anos. Mãos calejadas, pés rachados, coluna curvada pelo tempo e olhos que ainda sabiam sorrir com verdade. Era ela quem passava o chá de boldo quando ele tinha dor de barriga, quem aquecia o lençol antes das noites frias, quem colocava bilhetinhos embaixo da porta quando ele chorava em silêncio. Naquela tarde abafada de sexta-feira, o ar na mansão estava denso, como se até o oxigênio fosse controlado. O jantar de gala se aproximava, e os corredores ferviam com gritos abafados, ordens secas e passos apressados. Na cozinha, panelas borbulhavam, e o cheiro de carne assada se misturava ao do perfume doce de Verônica, sua mãe, que sempre deixava rastro onde passava. Nicholas caminhava devagar, com o paletó já vestindo seus ombros frágeis. Ouviu uma voz abafada. Entrou na despensa e a viu. Dona Rosa estava sentada num banquinho baixo, com os pés inchados mergulhados em uma bacia seca, tentando apertar os dedos como se isso aliviasse a dor. O ventilador de teto fazia um ruído velho, espalhando o cheiro de lavanda, misturado ao de suor e cansaço. "A senhora quer que eu pegue água morna?" perguntou ele, com a voz baixa e os olhos cheios de cuidado. Ela se assustou. Ajeitou o avental como se tivesse que esconder sua dor. "Menino, sai daqui. Tua mãe vai te dar um escândalo se te ver aqui comigo." "Eu não me importo", respondeu ele já se abaixando. Ele pegou uma chaleira, encheu a bacia com água morna, buscou um punhado de sal grosso no armário e ajoelhou-se. Suas mãos pequenas tocaram os pés calejados dela com tanta delicadeza que ela não conseguiu segurar. As lágrimas vieram quentes, silenciosas, e escorreram pelas bochechas enrugadas. "Por que você faz isso, meu filho?" "Porque ninguém faz", ele respondeu como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. No andar de cima, os gritos voltavam a ecoar. A governanta chamava, os convidados chegavam e o tempo parecia correr em outra frequência. Mas ali, naquela cena abafada e íntima, o tempo parou. "Oeste, onde você estava?" A voz cortante de Verônica o atingiu assim que ele subiu para o quarto. Ela usava um vestido justo cor pérola, maquiagem perfeita e olhos que julgavam até antes de ouvir. A mãe não era má, mas era treinada demais para parecer perfeita, e isso a tornava cruel. "Ajudando a Dona Rosa", respondeu ele simples. "O quê?" Ela quase derrubou o colar de pérolas ao ouvir. "Você é um Alencastro, Nicholas. Precisa manter distância. Não pode se misturar desse jeito." "Por quê?" "Ela é boa comigo. Ela cuida de mim. Porque você nasceu para mandar, não para servir." Ela sussurrou entre os dentes, enquanto ajeitava o colar com raiva disfarçada. A frase cortou Nicholas como uma lâmina, não pela grosseria, mas porque ele percebeu que sua própria mãe acreditava nisso. E pior, que os outros adultos daquela casa pensavam igual. Horas depois, o salão principal da mansão brilhava com luz dourada dos lustres de cristal. Os convidados chegavam com risos falsos, perfumes que feriam o nariz e seguranças particulares à porta. Um piano tocava ao fundo. Pratos de porcelana italiana alinhavam-se nas mesas, enquanto garçons cruzavam o salão com precisão coreografada. Dona Rosa, mesmo com dores nas pernas e olhos inchados, circulava com a bandeja nas mãos. Vestia o uniforme azul, com punhos brancos bem passados, como mandava o protocolo da casa.
Foi então que o incidente aconteceu. O Dr. Carvalho, um empresário arrogante com o ego maior que sua fortuna, fingiu tropeçar empurrando a bandeja da mão dela. A taça de vinho tinto caiu e estilhaçou-se no chão. Parte do líquido respingou no vestido de uma das convidadas. Incompetente! Ele gritou com desprezo escorrendo da voz. A sala congelou. E no meio daquele silêncio carregado, a voz de Nicholas se ergueu. Foi o senhor quem empurrou ela. Todos viraram-se para ele. Um menino de pé, pequeno e frágil, mas com a alma inflamada de justiça. Nicholas, sente-se agora, disse o pai tentando conter o dano. Eu não vou sentar enquanto tiver alguém sendo tratado. Como lixo só porque serve à mesa. O rosto do pai ficou vermelho. Verônica cobriu a boca. Dr. Carvalho riu com desdém. Esse menino precisa de disciplina. Está aprendendo a servir? Nicholas ergueu o queixo. Se servir é cuidar dos outros, então talvez seja isso que o mundo precise mais. O salão ficou em silêncio. E naquele instante, o menino, o herdeiro, se tornou o único adulto presente. Mais tarde, já longe dos olhares, Dona Rosa o abraçou na lavanderia. O cheiro de sabão, o som da água pingando do tanque e o coração dela batendo acelerado em seu peito pequeno. Você não imagina o que isso significou para mim, ela sussurrou. Eu vou fazer mais do que isso, disse Nicholas. Amanhã todos vão entender. O que você quer dizer com isso? Ele sorriu de lado. Só assiste o jantar de amanhã. E foi embora, com os olhos brilhando como quem já tinha um plano que ninguém conseguiria ignorar. Perfeito. A seguir está o bloco 2 do roteiro, com aproximadamente 903 palavras. Mantive o mesmo tom dramático, emocional e visualmente rico do bloco 1, com tensão crescente e preparação para a reviravolta no jantar. Antes de continuarmos essa história emocionante, lembre-se de se inscrever no canal e comentar seu nome e de qual cidade você está assistindo. A manhã seguinte parecia igual a todas as outras. O sol atravessava as janelas da mansão, como sempre, tocando os móveis caros com sua luz dourada. Mas havia algo no ar, uma eletricidade silenciosa, como se algo importante estivesse para acontecer. E ninguém, além de Nicholas, sabia o que era. Dona Rosa preparava o café da manhã com olhos cansados, como se ainda carregasse o peso da noite anterior. No entanto, algo estava diferente. Nicholas não apareceu na mesa. O menino estava trancado no quarto, focado, rabiscando em um caderno, separando papéis, mexendo em caixas antigas escondidas no armário. Ele não dormira bem. As palavras de sua mãe ecoavam como um fantasma. Você nasceu para mandar, não para servir. Aquilo não fazia sentido. Como alguém poderia mandar com justiça se nunca soube o que era servir com amor? Na hora do almoço, Verônica deu as ordens para a governanta. Tudo precisa estar perfeito hoje à noite. O senador Ferreira trará a filha. Ela tem idade parecida com o Nicholas. Se der certo, pode ser o início de uma aliança entre famílias. Henrique, o pai de Nicholas, assentiu sem desviar os olhos do jornal. Quanto ao discurso, perguntou ele. Já revisei. Vai enaltecer a tradição da família Alencastro. Nada de escândalos hoje. Nada de improvisos. Esse jantar é político. Verônica enfatizou a última palavra como quem joga uma sentença. Política. Um mundo onde imagem é mais importante que verdade. Onde até crianças são ferramentas de prestígio. Às 19h em ponto, os convidados começaram a chegar. Homens engravatados, mulheres de vestidos reluzentes, perfumes tão fortes que pareciam marcar território no ar. Tudo era impecável. As velas acesas, a mesa posta com talheres alinhados como soldados, o cardápio gourmet, a música clássica ecoando suave no ambiente. Mas Nicholas ainda não tinha descido. Onde está esse menino? Questionou Verônica, franzindo o senho, sem saber que naquele momento o próprio filho era o único que poderia arruinar ou salvar aquela noite. No quarto, Nicholas ajeitava o paletó sobre a camisa branca. Respirou fundo diante do espelho. Colocou no bolso interno algo que ninguém sabia que ele guardava, desde os 5 anos. Um guardanapo antigo, com a caligrafia tremida de Dona Rosa que dizia: ser gentil é ser forte de um jeito que o mundo não entende. Quando finalmente desceu, todos se viraram. Ele parecia um pequeno diplomata. Postura ereta, semblante calmo, olhos firmes.
Mas quem o conhecia de verdade perceberia algo além do terno bem passado. Nicholas não estava apenas indo jantar. Ele estava prestes a ensinar. Durante os primeiros minutos, tudo correu como planejado. Brindes, discursos rasos, risadas forçadas. Nicholas sentou-se ao lado da filha do senador, uma menina loira, educada, mas tão rígida quanto seus pais. Ela falava com voz robótica e olhos distantes, como se também estivesse ali para cumprir um papel. Foi quando Dona Rosa entrou no salão, carregando a sobremesa em uma bandeja. O som dos saltos no piso de mármore cessou. A sala ficou em silêncio por um segundo. Apenas o som das colheres batendo nos pratos permanecia. E então algo inusitado aconteceu. Nicholas se levantou. Dona Rosa, pode me entregar? Ela hesitou. Todos olharam. Era contra o protocolo. Nenhum empregado entregava diretamente na mão de um convidado. Muito menos de um Alencastro. Vai, Rosa, murmurou Henrique tenso. Ela foi até ele, mas ao invés de apenas pegar a taça com a sobremesa, Nicholas a colocou de lado e fez um gesto que ninguém esperava. Ele puxou uma cadeira e apontou para ela. Senta aqui com a gente. O mundo parou. Verônica quase derrubou a taça de vinho. Nicolas, isso é inaceitável, gritou ela já se levantando. Inaceitável é a gente tratar uma pessoa como invisível só porque ela trabalha. Aqui há 30 anos. Henrique pigarreou tentando manter a compostura. Isso não é hora para brincadeiras, filho. Não é brincadeira. É justiça. Nicholas então tirou do bolso o guardanapo dobrado. Levantou-o diante de todos e leu em voz alta. E ser gentil é ser forte de um jeito que o mundo não entende. Dona Rosa me ensinou isso. Ela me ensinou a ser humano e vocês estão tentando me ensinar o contrário. O senador tossiu, desconfortável. A filha dele baixou os olhos. Um dos convidados deixou o talher cair. O constrangimento era palpável, como se o ar da sala tivesse se tornado mais denso, mais difícil de respirar. E se ser um Alencastro significa desprezar quem serve? Então talvez eu não queira mais ser um, completou Nicholas, com a voz tremendo, mas firme. Verônica perdeu a cor. Henrique encarava o filho como se tivesse visto um estranho, mas Dona Rosa ali ao lado agora chorava. Chorava sem medo. Chorava com alívio. Você é só uma criança, murmurou Verônica, tentando controlar a situação. Talvez por isso eu ainda saiba o que é certo, respondeu ele. O silêncio durou longos segundos. E então, para a surpresa de todos, o senador Ferreira se levantou. Bateu uma palma, depois outra, e mais outra. Um aplauso lento, mas que ecoou no salão como uma avalanche. Bravo menino, disse ele. Eu esperava vir aqui para ouvir um discurso político. Mas vi algo mais raro. Vi coragem. Um por um, os convidados começaram a aplaudir. Uns sinceros, outros constrangidos. Alguns apenas por não saberem o que fazer. Mas Nicholas permaneceu ali, ao lado de Dona Rosa, como se todo aquele mundo já não o alcançasse mais. E ali começava a virada. Depois que os aplausos cessaram, o salão ficou suspenso no tempo. As luzes continuavam acesas, os talheres ainda reluziam sob o cristal, mas as palavras de Nicholas pareciam ter arrancado uma película invisível que sempre cobria aquele ambiente. A película do fingimento. Dona Rosa permaneceu de pé, as mãos trêmulas, segurando o guardanapo com a frase que ela mesma havia escrito tantos anos antes, achando que ninguém jamais guardaria. E ali estava ele, o menino que ela ajudou a criar, transformando aquelas palavras em um manifesto. Entra, Dona Rosa, insistiu Nicholas mais uma vez. Ela hesitou. O corpo queria ir, mas a mente ainda estava presa às regras que lhe disseram a vida toda. Eu não posso, meu menino. Isso aqui não é meu lugar. Era ficou claro que é. Você me criou aqui. Essa casa só funciona por sua causa. Todos os olhos estavam nela. Verônica de pé tremia de nervoso. Henrique em silêncio. Parecia dividir-se entre raiva, medo e uma confusa admiração pelo filho. E o senador? Bem, o senador observava tudo com o olhar de quem está testemunhando algo muito mais profundo do que um simples jantar. Dona Rosa finalmente se sentou. Mas não à mesa. Sentou-se ali mesmo, no chão de mármore, com a bacia de prata ao lado, como se recusasse ocupar o lugar de quem a vida toda a tratou como invisível. Aqui tá bom, meu filho. Já é mais do que eu sonhei. A frase fez Nicholas morder os lábios. Não era justo.
Não era justo alguém sonhar apenas com um canto no chão. A gente vai mudar isso, disse ele baixinho, mas naquele instante Verônica explodiu. Chega. Isso virou um espetáculo. Você está nos envergonhando, Nicholas. Ele se virou para ela, com a calma de quem já sabia o que ia dizer. Você está envergonhada porque eu fui humano? Você foi desobediente, retrucou ela com os olhos marejados. A gente construiu tudo isso com esforço, com sacrifício. E você destrói tudo em um jantar? Henrique se levantou também, com o rosto duro. Sua mãe tem razão. Você acha que pode sair do protocolo, se rebelar e tudo vai ficar bem? Eu acho que pode ser diferente, pai. E alguém precisa ser o primeiro a mostrar. Henrique aproximou-se lentamente do filho. O silêncio da sala era quase físico. E então, num tom inesperado, ele murmurou. Você abriu uma ferida, Nicholas, que a gente fingia que não existia. Verônica olhou para ele, surpresa. Henrique? Ele balançou a cabeça, pensativo. Talvez ele esteja certo. Talvez a gente tenha ensinado mais sobre medo do que sobre respeito. Verônica parecia desmoronar. A maquiagem perfeita já não escondia os olhos marejados. Ela se sentou derrotada. Pela primeira vez em muitos anos, não tinha resposta. O senador Ferreira se aproximou. Verônica, Henrique, com todo o respeito, seu filho é mais lúcido do que muitos adultos que conheço. E, sinceramente, é exatamente esse tipo de coragem que falta nas famílias influentes deste país. Ele então olhou para Dona Rosa. A senhora é uma mulher admirável. E, se me permite dizer, me lembrou da minha mãe. Dona Rosa sorriu tímida, os olhos ainda molhados. Obrigada, doutor. Não me chame de doutor. Me chame de ser humano. Acho que é isso que seu menino quer lembrar a todos nós. O jantar foi encerrado com clima diferente. Sem brinde, sem discurso. As pessoas foram saindo uma a uma, algumas em silêncio, outras trocando olhares constrangidos. Mas havia algo novo no ar. Algo mais leve. Como se as máscaras tivessem caído e todos tivessem, ao menos por um instante, encarado a própria hipocrisia. Verônica permaneceu sentada por muito tempo. Henrique foi para o escritório em silêncio. E Nicholas, antes de subir para o quarto, fez algo ainda mais inesperado. Dona Rosa, vem comigo. Ela o seguiu até a biblioteca da casa, um cômodo onde poucas pessoas entravam. Nicholas abriu uma gaveta escondida na escrivaninha do bisavô e tirou uma pasta. Cindas. Aqui estão os documentos da propriedade. Meu bisavô deixou por escrito que um dia queria doar uma parte da herança para alguém que realmente tivesse feito diferença na casa. Ela arregalou os olhos. Nicolas, ninguém nunca levou a sério, mas eu levei. Aqui tem a parte que ele dizia ser o coração da casa. Um terreno com uma casinha nos fundos do sítio da família. Ele entregou o papel nas mãos dela. Está no seu nome agora. Eu pedi para o advogado regularizar ontem. O terreno é seu. As mãos dela tremiam. Eu nem sei o que dizer. Só aceita. Porque o que você me deu nesses anos todos não tem preço. Naquela noite no quarto, Nicholas olhou para o teto por muito tempo antes de dormir. Não sentia orgulho, nem revolta. Sentia paz. A paz de ter feito o que precisava ser feito, mesmo que ninguém tivesse pedido. E no andar de baixo, sozinha no corredor, Verônica parou diante do retrato da família pendurado na parede. Pela primeira vez, ela olhou para aquela imagem com desconforto. Viu o próprio reflexo no vidro e percebeu. Não era aquilo que queria ser. Um movimento novo começava a nascer. O dia seguinte amanheceu silencioso. A mansão Alencastro, que normalmente acordava ao som de passos apressados e comandos, secos ecoando pelos corredores, parecia envolta em uma espécie de névoa reflexiva. Até o vento batia mais leve nas cortinas de linho. Nicolás desceu cedo. Usava roupas simples, uma camiseta branca e calça de sarja. Caminhava descalço, sentindo o frio do chão de mármore. No rosto, uma expressão serena, mas vigilante. Sabia que o que havia feito na noite anterior não seria esquecido tão cedo. Mas também sabia que não podia parar ali. Na cozinha, Dona Rosa preparava o café, sozinha. O silêncio entre os dois dizia muito, mas Nicholas quebrou com suavidade. Dormiu bem? Ela sorriu, como de uma rainha. Pela primeira vez em anos dormi sem me sentir. Invisível, ele se aproximou e a abraçou por trás, encostando o rosto em suas costas. Porque a senhora nunca foi. Só esqueceram de olhar de verdade. Mais tarde, Verônica apareceu.
Os olhos inchados denunciavam uma noite mal dormida, mas havia algo diferente nela. Não apenas no rosto sem maquiagem ou no cabelo, preso de qualquer jeito. Era a postura. Pela primeira vez ela parecia vulnerável. Parou na porta da cozinha e observou os dois por alguns segundos. "Posso falar com vocês?" Dona Rosa ficou tensa. Nicholas assentiu. "Claro, mãe." Verônica se aproximou devagar, como quem caminha sobre o próprio orgulho. "Eu pensei muito ontem. Vi o vídeo do jantar que um dos convidados postou. Viralizou. Estão dizendo que meu filho de 10 anos tem mais sabedoria que todos nós juntos." Nicholas não respondeu. Apenas a olhou. "E quer saber? Eles estão certos." Ela então se virou para Dona Rosa. "Eu te devo um pedido de desculpas pelos anos em que fingi não te ver, pelos sorrisos frios, pela superioridade sem sentido e por ter achado que criar um herdeiro era mais importante do que criar um ser humano." Dona Rosa enxugou os olhos em silêncio. "Obrigada, senhora Verônica." "Me chama de Verônica, por favor," completou ela com um sorriso tímido. "Eu gostaria de começar do zero." "Se você permitir." Henrique apareceu depois no escritório. Chamou Nicholas para uma conversa particular. O menino entrou e se sentou diante da mesa de carvalho. Por alguns segundos, houve apenas silêncio entre eles. O pai parecia pesar cada palavra como se fosse vidro. "Quando eu tinha a sua idade, meu pai me bateu por pegar na mão do jardineiro." Nicholas ergueu os olhos, surpreso. Ele disse que isso confundia as classes. "Desde então, eu jurei que faria tudo certo. Tudo como ele queria. Conquistei respeito, fortuna, influência. Mas ontem, quando vi você defender a Dona Rosa, eu percebi que nunca fui tão forte quanto você foi ali." O menino manteve o olhar firme. "Então ainda dá tempo de mudar?" Henrique respirou fundo. "Eco sempre dá." Ele então pegou um envelope e entregou ao filho. "Aqui estão os papéis do terreno que você doou. Que eu legalizei tudo no nome dela agora. E assinei uma carta de gratidão. Era o mínimo." Nicholas abriu o envelope e sorriu. "Obrigado, pai. Não me agradeça. Me ensine. Me cobre se eu voltar a esquecer." No final de semana, a família organizou um novo jantar. Simples e íntimo. Sem convidados importantes. Sem senadores, sem protocolo. A mesa foi posta no jardim, sob luzes penduradas entre as árvores. Flores colhidas da estufa familiar enfeitavam o ambiente, e o som que preenchia o ar era apenas o das risadas verdadeiras. Dona Rosa foi convidada de honra. Sentou-se entre Verônica e Nicholas. Usava um vestido que Nicholas havia comprado para ela, com suas economias. Um vestido azul escuro com botões dourados e um bordado delicado no peito. Forte de um jeito que o mundo não entende. A família se serviu sozinha. Não havia empregados trabalhando. Era uma noite de reparação. Enquanto todos comiam, Henrique fez um pequeno brinde. "Eu cresci achando que herança era patrimônio. Hoje aprendi que o maior herdeiro é quem herda valores. E que não se trata do que deixamos para os nossos filhos, mas do que deixamos dentro deles." Os olhos de Verônica se encheram de lágrimas. Dona Rosa segurou a mão de Nicholas com força. E pela primeira vez em muito tempo, não havia distância naquela mesa. Dias depois, uma matéria foi publicada em um grande portal de notícias. Menino de 10 anos ensina lição de humanidade a uma das famílias mais poderosas do país. O vídeo do jantar alcançou milhões de visualizações, mas Nicholas não se importava com isso. Ele não fez por fama, fez porque era o certo. Na última cena, ele caminha ao lado de Dona Rosa no terreno recém-doado, onde ela começa a construir uma pequena casa. Um novo começo. Ela olha para ele com carinho. "Você tem ideia do que causou?" "Não tudo. Mas eu sei que foi só o começo." Ela sorri. "Você não quebrou as regras, meu menino. Você quebrou o silêncio." Ele sorri de volta. "E agora, ninguém mais vai fingir que não escuta." Eles seguem caminhando. O vento sopra leve. O futuro finalmente começa a mudar. Se você gostou dessa história, então deixa o like e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos.